desembocará na paixão e morte de Nosso Senhor. O Evangelho nos traz a parábola dos vinhateiros homicidas, desses empregados que começaram a se sentir donos, que perderam a consciência de que a vinha lhes fora tão somente arrendada. Então, alimentaram no coração o desejo de possuí-la, de ter aquilo que não era deles. Ora, todo o desenrolar da parábola se dá em decorrência desse empadronamento que os vinhateiros tiveram da vinha. De servos, eles passaram a se sentir donos. Eles quiseram aquilo que não lhes pertencia. É algo similar ao que acontece na primeira leitura, que nos traz um trecho da história de José, filho de Jacó. Ele era o filho preferido de Jacó, porque lhe tinha nascido na velhice e era filho da mulher a quem ele amava. A família de Jacó era uma família disfuncional, porque ele casou-se com 2 irmãs e com as suas 2 escravas. Portanto, seus 12 filhos eram filhos de mães diferentes. Jacó, porém, amava mesmo Raquel. Foi por ela que ele trabalhou. Então nasce esse seu filho, José. E ele é o seu preferido, não apenas por razões, digamos, sentimentalistas, porque ele amava Raquel, ele era o filho de Raquel, Raquel tinha dificuldade para engravidar, então conseguiu lhe dar esse filho, etc. O que é bastante natural se nós pensarmos, né? Ele amava tanto aquela mulher e havia sofrendo anos e anos querendo um filho. Quando ela consegue ter um filho dele, continuando com dificuldade de procriar, é evidente que ele vai querer cuidar mais daquele filho, ele vai querer protegê-lo, ele vai querer tratá-lo com esmero, pelo medo, pela culpa de eventualmente perdê-lo e dar um desgosto impagável à sua mulher amada. Mas não só por isso. Ele amava José porque José tinha uma sensibilidade para as coisas espirituais. Deus lhe revelava, através dos sonhos, aquilo que iria acontecer. Portanto, havia uma sintonia especial que Jacó não conseguiu disfarçar. Pelo contrário, ele passou a ostentar. Por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Ou seja, não é uma túnica para trabalhar, é uma túnica para quem é senhor, para quem manda. E isso mexeu com os brios dos irmãos, que ficaram com inveja de José. O decorrer da história, todo ele fala também do poder da inveja enquanto desejo de tomar posse daquilo que não é meu. Da inveja de quem
não apenas se entristece com o bem do outro, mas de algum modo quer suprimi-lo para possuir o seu lugar. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. O ódio deu lugar ao tratamento rude. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel, Jacó, a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Ou seja, ele não apenas era preferido, mas de fato os outros iam trabalhar e ele ficava em casa. Era tratado de um modo especial. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Do ódio à truculência. Da truculência à premeditação de um assassinato. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Colocaram um apelido nele, para escarnecê-lo. Vejam o que a inveja faz, né? Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Você não é o sonhador? Você não sonhou com 12 estrelas, o sol e a lua se prostrando diante de você? Vamos ver até onde vão os seus sonhos. É o despeito característico da inveja, que desdenha com deboche, mas, no fundo, querendo possuir aquilo que finge desprezar. Rúben, que era o mais velho, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com as vossas mãos. Joguem no buraco, mas não matem. Assim, José chegou perto dos irmãos, e eles despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele, e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Então passam os ismaelitas e eles o vendem por 20 moedas, como escravo. Vejam quantas lições nós temos aqui. Em primeiro lugar, nós nunca podemos ostentar. Este foi o erro de Jacó nessa circunstância. Ele tornou patente a predileção pelo seu filho, e isso gerou no olhar dos demais a perspectiva da inveja. Por que ele, não eu? Por que ele é o queridinho, não eu? Por que ele é o bom e não eu? A inveja sempre comporta um elemento de comparação. É o olhar magoado de quem não consegue ser igual ao outro e por isso quer fazer alguma coisa para suprimi-lo. O melhor antídoto quanto a isso é a discrição por parte de quem é eventual vítima. Por parte do culpado, é justamente essa escala de sentimentos. A inveja leva ao ódio, o ódio leva à truculência, a truculência leva ao desejo de supressão, e por causa desse desejo de supressão, o homem é capaz de fazer coisas horríveis.
Todos nós precisamos nos preservar do olhar invejoso. E o melhor modo de fazer isso é simplesmente permanecermos resguardados na modéstia da humildade, nesse empequenecimento voluntário que nos tira do radar das pessoas complexadas. O invejoso fica muito contente quando te vê mal. Ora, isso significa não procure mostrar-se demasiadamente bem. Porém, nós não podemos só pensar que os outros são invejosos. Isso pode acontecer também conosco. A inveja é um pecado humilhante. E é muito difícil que alguém reconheça que é invejoso. A pessoa cria defesas psicológicas para anular a percepção da própria inveja. E joga, portanto, com aquilo que nós chamamos de admiração, ou aquilo que nós chamamos de desejo de reproduzir. Hoje em dia, a inveja se disfarça até de seguimento. Não, tal pessoa é seu seguidor, é por isso que ela faz tudo igual a você. São modos de nós transfigurarmos a inveja e continuarmos brincando com um sentimento muito perigoso. Como é que eu desinstalo a inveja do meu coração? Eu a desinstalo quando eu não me sinto dono de nada, nem daquilo que é meu. Porque de fato é assim, nós estamos nesse mundo de passagem. Nós vamos deixar tudo para trás. Nós não levaremos nada, absolutamente nada daqui, a não ser os méritos das nossas boas obras, que só são méritos por causa do sangue de Cristo, pela graça dele. No mais, nós deixaremos tudo para trás. Portanto, eu não posso me sentir sequer dono daquilo que Deus me deu. Eu sou só um administrador, eu sou só alguém que está cuidando disso por um tempo, mas um dia o Senhor vai me pedir contas e eu não quero me apresentar diante daqueles que têm legítima posse sobre aquilo que eu uso, como alguém que está apegado, alguém que está ali enraizado. Não, eu não quero. Pelo contrário, eu quero me ver como alguém que está aqui apenas por um tempo, como um usufrutuário, nada mais do que isso. Portanto, se eu olho no meu coração e encontro algum sentimento de tristeza pelo bem do outro, de incômodo pelo sucesso do outro, de reprovação pelas conquistas do outro, eu preciso levar isso mais a sério. Porque o invejoso é incapaz de viver a caridade, pois sempre se sente injustiçado pela vida, quando na verdade a vida é também um resultado das suas escolhas. Sejamos sinceros e pensemos: será que eu tenho inveja de alguém? Será que eu me incomodo? Será que eu sou
aquela pessoa que sempre está de olho nos outros, dizendo: eu queria ser inteligente como ele, não sou. Eu queria ser organizativo como ele, não sou. Eu gostaria de ser tão simpático como ele, não sou. Eu gostaria, sei lá do quê, porque as pessoas têm inveja das coisas mais esdrúxulas. E contra isso, usemos o antídoto da gratidão. Eu tenho que ser grato a Deus por aquilo que Ele me deu. Pode ser que nós não tenhamos as coisas melhores no mundo, mas quem garante que, se as tivéssemos, seríamos mais felizes por isso? Há tanta gente infeliz dentro de mansões, enquanto que muitas vezes nós temos a nossa caminha simples, mas descansamos. Bebemos a nossa água, mas ela nos refresca. Comemos a nossa comida simples, mas que nos satisfaz. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus nos deu, e assim nós não desprezaremos o Senhor, a pedra que os pedreiros rejeitaram, que para nós é a pedra angular. Foi Ele que nos deu tudo isso, e eu quero me maravilhar olhando todo dia aquilo que Cristo faz por mim, porque Ele é bom. Ele não me deixa na penúria. Contra o poder destrutivo da inveja, usemos, irmãos, o poder construtivo da gratidão. Isso nos livrará de muitas situações ruins, porque fará o nosso coração mais leve, mais feliz, independente das circunstâncias.